Grande abraço para todos. Estamos começando mais uma jornada esportiva aqui em Futebol em Alta Frequência, um canal que continua crescendo aqui no YouTube. Somos muito novinhos. O canal, né? É o canal. Mas estamos Canal, aqui. porque nós. Exatamente, Vitor, tudo bom? Tudo bom, Pablo, né? O canal é novo, nós não Não, tanto, já não né? tão, Mês nem que vem tanto, eu. mas também somos novos ainda, né? Nem... Não, eu tô na flor da idade. Exatamente. Você é É uma um prazer estar criança aqui ainda. novamente. Ah, queria, viu? Ano que vem, mês que vem, só para mais uma velhinha. Ah, já outra mais, né? Tá bom. É bom fazer isso todos os anos, né? É um privilégio que Exato, temos os seres humanos de que cada ano possamos soprar uma velhinha a mais. É importante, né? E exatamente. com saúde, com alegria, muito importante. Vitor, falando de saúde, quem não está com muita saúde é o São Paulo, né? O que aconteceu com o São Paulo no campeonato do estadual, né? No No campeonato Campeonato paulista? Paulista, Ficou todo pelo mundo. caminho. Com Água Santa, você falou muito bem de Água Santa, lembro, faz uns dias, né? Água Santa, que era da minha ex-cidade, né? Diadema, que eu morava. Diadema, né? Ah, você morou em Diadema? Morei em Diadema. Ah, não lembrava essa parte da sua história. Ah, tá bom. Bom, Isso que. o time da sua cidade fez uma boa lição de casa, derrubou outro time grande, né? Outro que caiu, né? Já o Outra Corinthians que está bem caiu. acompanhado, né? São Paulo ficou com inveja do Corinthians e decidiu fazer o mesmo. Vai ser o mesmo e com pênalti também, né? E com pênalti também. Mas, né, diferente do jogo entre Ituano e Corinthians, o Água Santa, com todo respeito, né, entrou em campo buscando o empate mesmo para levar a decisão para os pênaltis e tentar a sorte. Porque o São Paulo foi o tempo todo no ataque, pressionando, é, procurando espaço para fazer o gol. Só que a bola não entrou. E nisso o Água Você Santa acha foi que foi uma eliminação segurando. injusta de São Paulo nesse caso, Vitor? Acho que foi injusto. O São Paulo foi superior, né, nos 90 minutos, apesar de pecar nas finalizações, né, frente ao gol. O São Uhum. Paulo foi superior nesse jogo. Eu acho que foi injusto. Mas não tira os méritos do Água Santa, Claro, que claro. dentro do propósito que eles entraram em campo, conseguiram alcançar o objetivo. E quando se chega aos pênaltis acontece isso, né? Os pênaltis, os nervos, como sempre falamos, são outros, os desafios são outros, muitas e a obrigação sempre do time grande, verdade? Então, nesse caso, o São Paulo tinha uma responsabilidade muito maior que a Água Santa, que não tinha mais nada, não tinha muita pouca coisa para perder, né? Mas a Água Santa, de todas formas, aproveitou essa oportunidade dos pênaltis, que sempre a grande responsabilidade é do time maior. São Paulo tinha toda a responsabilidade e o Água Santa, como não tinha muita coisa para perder, jogando com um time grande, né? Não, a perspectiva, né, desses times sem muita tradição disputando o campeonato regional é não cair de divisão, né? E o Água Santa conseguiu se Uhum, classificar. Então, o objetivo, já que passou, né, da primeira fase, foi, né, lutar para se defender e garantir o resultado nos pênaltis, né, contra o São Paulo, que mesmo com o apoio da torcida, né, não conseguiu fazer, né, valer, né, o mando claro. de campo. E o Água Santa saiu vitorioso. Aí começaram os pênaltis, né? Começaram os pênaltis. Boa defesa do goleiro ou bateu muito fraco? Acho que bateu fraco, né? Bateu fraco. Ele foi parando com essas paradinhas aí que. Mostrou muita insegurança desde que saiu rumo à bola, né? Exato. E o goleiro não ficou naquela, né? De escolher o canto. Esperou até o último momento para ir na bola e fez a defesa.
O goleiro tinha, incluso se era meio esperto, tinha como escolher e tudo, porque ele já percebeu que o jogador de São Paulo estava nervoso, né? Exato. E não tem como, né, não ficar nervoso numa decisão de pênaltis, onde se você errar, seu time tá fora e você tem que fazer para continuar. Então, a responsabilidade nesse momento é grande. É verdade, Vitor. Já errei Muito, pênaltis decisivos também. muito mérito, então, né, para Água Santa, que aguentou bem o São Paulo e conseguiu a vitória por pênaltis. E agora vai crescido para já as Exato. últimas etapas do campeonato, né? E agora as semifinais, né, já tá Uhum. formada, né, da próxima fase. Deixa eu só confirmar o cruzamento, se eu não me engano, é Red Bull contra o Ituano e o Água Santa com Palmeiras. Ou E algo. Água Santa com Palmeiras, eu estou achando que é assim também. Mas seria bom confirmar mesmo, é? Todos os times complicados. Água Santa, eu acho que Água Santa não está à altura de. Seria um Ficou milagre se formado. vence o Palmeiras, mas Não, no futebol pode acontecer muitas coisas, né? confirmei aqui, daí nas semifinais que vão acontecer agora, né, nesse final de semana, Uhum. é, nos dias 19 e 20 de março, vai ser Palmeiras e Ituano, Ajá. e no, não é mais Palestra Itália, né? Agora é Allianz Allianz Parque, Parque. Allianz Parque e Uhum. o Água Santa e Bragantino. Dois jogos muito interessantes, né? Muito Oh, interessante. E isso, o né, Palmeiras vai ter significa que que se vamos. esforçar porque o Ituano não é fácil. Não, podemos ter aí uma final com times do interior. Sim, sim, Água Santa com Ituano, né? Água Santa com Ituano. Uhum. Ah, e o outro é Santo André, não? Qual é? Não, vai jogar Palmeiras e Ituano e Água Santa com Bragantino. Bragantino, ou seja que Bragantino também do interior, aí existe uma chance, ou seja, o interior tem chance de. Tem três times, né? Três times Só ficou Palmeiras, dos grandes do futebol paulista, para defender o prestígio do futebol forte de São Paulo, né? de São Paulo, da Assim capital. que coisa, né? Que O Santos coisa, né? fora, o Corinthians fora, o São Paulo fora. Eu acho que fazia ano que não acontecia isso, né, Vitor? Não, não sei como está a minha memória Não, nesse fazia sentido. anos. Três times do interior nas semifinais e somente um grande de São Paulo. Antes era o contrário, tinha um time do interior que era É. aquela surpresa do campeonato, né, entre E em os algum quatro, momento achamos que esse ano mas podia acontecer isso também. uhum. Enfim, interessante. Interessante, então, o Campeonato Paulista. Vamos para a Copa do Brasil, Vitor. A Copa do Brasil teve um jogo interessante do Grêmio, jogou nessa quinta-feira com o Ferroviário do Ceará. É? Um jogo que mira os números, muito acessível para o Grêmio, mas o Ferroviário é um time interessante também, né? Esse 3 a jogo 0 para o Grêmio, com foi, gols de foi Soares, no Rio, no Sul? né? Tá? Bruno Alves fez o primeiro já no finalzinho, nos descontos do primeiro tempo. Depois vai vir o gol de Soares no meio. Olha essa jogada aí. Quase o zagueiro fez contra o É, Patrimônio. sim, sim. O Grêmio foi bastante mais, de todas formas, que o Ferroviário. Ainda se está nessa etapa de diferenças grandes entre os times mais poderosos do Brasil e os outros times de distintas partes do país que estão disputando a Copa do Brasil, né? Mas depois das oitavas, quando começa a chegar às Aí começa oitavas, a ficar parelho, né? começa a ficar parelho, jogos disputados, equipes grandes. Verdade. O Soares aí quis fazer uma. Eu não lembro como se chama essa jogada, quando o calcanhar, né? É, O Soares estava um belo muito gol esse do Soares, hein? entoado, aí está o gol, né? O gol do Soares. Se esforçou, importante, não? Torcedor gosta disso, quando o jogador se esforça por manter a bola no pé e por fazer o gol.
Olha Suárez, Exato. ele em todo momento se esforçou, o goleiro também tentou aí, mas o chute foi forte, né? E teve o gol dele. O Grêmio vai fazer outro mais no final. O Ferroviário tentou, mas complicado. Um jogo na arena do Grêmio, Porto É Alegre. o jogo na arena do Grêmio. O Grêmio é forte na arena. Grêmio forte na Hum. arena. O E o Grêmio Suárez é o continua típico forte com o atacante Suárez. chato, né? Que não dá descanso pra defesa. Sim, 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 totalmente. O Grêmio tentou, continuou buscando o terceiro. E o Ferroviário a vezes chegava, como essa chegada que vimos agora há pouco. E isso foi quase um golaço aí, né? O gol chega bem no final. Faltava muito pouco já para o final. Olha o Ferroviário como eles tentaram nas costas dos zagueiros do Grêmio. Essa tentativa é complicada para um defesa. Aí está o último gol do Grêmio. Golaço. É Defendeu um o goleiro, golaço. já estava no chão. Pegou em cheio na bola. Encheu o pé. Aí está, deteve a imagem porque parecia que podia ter alguma. Mas não teve nada. Foi um golaço mesmo. Deixa confirmar aqui. Ah, Não é para Vamos houve confirmar suspeita de aqui. O impedimento, último gol foi mas de Ademir Ferreira. Ferreirinha, como se ele chama aqui no Sul, né? hum, Foi o que fez o último gol do Grêmio, um golaço. um 3 golaço. para o Grêmio, 0 para o Ferroviário. Vamos para outro O jogo, vamos Ferroviário para o chegou, Carioca, semifinal no mas Carioca. Teve vitória do Flamengo sobre o Vasco. Foi um clássico, todo mundo falando lá no Rio que teve muita cara de clássico. e esse jogo foi no Maracanã? Esse jogo, acho que sim, no Maracanã, exatamente. Foi no Olha que Maracanã. golaço. Aí tem o gol do Vasco, né? Começou o Vasco na frente. O Flamengo sempre tentando, né? Acho que da Arrascaeta faz um gol daqui a pouco. Bom, Que gol é golaço. pouco, né? É. Pena que só vale Gol um, é né? pouco, Vitor. Golaço, Só né? vale um. Nossa, quanta gente na área aí, hein? Aí não valeu, né? E o juiz anulou, marcando impedimento. Impedimento. Foi um golaço também, hein? Interessante. Arrascaeta, uruguaio, joga muito bem, Joga né? muito, joga muito. Ele se Um sente jogo... muito à vontade, muita vontade no Flamengo. Eu acho que a principal figura que tem o Flamengo já faz tempo, né? Olha essa roubada de bola aí. Nossa, deu de Olha presente. isso aí do Pedro. Deu de presente pro Pedro. Um presente que ele aproveitou totalmente. Não, uma vacilada dessa, um time grande como o Vasco não, é imperdoável também, né? Não, é perdável. Não, não pode dar essas bobeiras Não na tem como. defesa. Ainda mais em jogo grande, assim, decisivo. Totalmente. Aí já estava no segundo tempo, o Vasco no ataque. Essa cabeçada foi boa, hein? Muito boa a cabeçada do Vasco aí. Segundo gol do Vasco. E eu não Isso, sei como foi. chamar isso aí. Isso aí, Vitor. Como que chama a bola? Foi lá onde a aranha dorme? Vamos colocar para trás um pouquinho, deixa eu ver. Vamos colocar um pouco para trás. Aí tá quando defendeu. Essa jogada do meio-campo, esse chapéu foi muito bom. Foi. Aí parecia que o Vasco tinha roubado a bola, depois perdeu, depois roubou de novo. O meio-campo do Vasco é muito veloz também, muito rápido. É, eu acho a defesa do Vasco E aí ainda foi golaço. tá fraca, né? Comete muitas falhas, só que do meio pra frente o Vasco tem um time interessante. Essa bola não bateu ninguém, entrou direto, né? Acho que o zagueiro cabeceou aí. É, foi uma cabeçada aí, eu não vi muito rápido.
Foi um lance bem rápido. Bater no braço, né? Então no braço. Acho que foi no braço, sim. Bom, Flamengo, e né, que agora fica o tenta. jogo do final de semana, né? Já saí na É, o, frente o Flamengo. e o Flamengo, né, que tenta aí ganhar, né, um título, né, pelo menos nesse primeiro semestre. E o Vitor Pereira, que quer se livrar do apelido de Vice Pereira, né? Já que não ganhou nenhum título Sim, ainda agora, agora, com o agora está com Flamengo. esse nobre título também. Não, Exato. agora está complicado para Pereira, ¿eh? Tá complicado. Porque ele está sobre o olhar dos torcedores corintianos, dos poucos torcedores corintianos que existem no país, não é? Não é Então, exatamente a minoria, né, claro, da torcida ao redor de corintiana. 30 milhões, mais ou menos, de corintianos que estão de olho nele, com muito carinho. Então, Exatamente. ele tem que fazer o dever de casa direitinho, porque senão vai levar, né? Vai levar alguma coisa aí Exato. que não vai gostar. Vamos, vamos para outro jogo, Vitor. Vamos para o Atlético Mineiro, Vamos para o Atlético Mineiro aqui de Minas, aí de Minas, onde você está, né? Perto da sua aqui casa, onde eu aí. estou, que jogou no Mineirão, Jogo no Mineirão. Con Millonarios de Bogotá, da Colômbia. abriu o placar aí com o Paulinho, né, que Paulinho voltou da fez 2 gols, Europa, né? fez dois Aí fez o gols. primeiro golaço para o Atlético. É a repetição da jogada. Paulinho foi destaque nesse jogo, muito bom. O Paulinho é Milionários da um muito Colômbia bom não é um time jogador. fácil. Ele apareceu muito bem no Vasco, foi rapidamente para a Europa Uhum, e agora ele voltou, né, pro Brasil, vestindo a camisa do Atlético e tem marcado gols, aparecido bem uhum. e fazendo uma boa dupla, né, com o Hulk no ataque. Sim, sim, sim. Uma boa dupla com o Hulk e estão se entendendo muito bem. E está fazendo muita força, ficou um ataque muito forte do Atlético, que já não era fraco, mas ficou muito, muito forte com os dois quando estão presentes em campo. E o Milionários que tá de azul, acho que o estímulo do Atlético foi assim, estamos jogando contra o Cruzeiro, né? Vamos Contra o para Cruzeiro, cima. sim, exatamente. Parece que foi um estilo. Sim, Milionário da Colômbia estava com sua camisa também tradicional, que é azul. E, logicamente, para o atleticano, é o que você falou. Fazia lembrar o Cruzeiro e o esforço era em dobro, né? Exato. Olha essa cabeçada aí. Como se chama isso aí? Que Como se golaço do chama isso, Paulinho. Vitor? Que cabeçada, né? Que cabeçada. Bem no contrapé do goleiro. Esse goleiro, sim, sim, esse goleiro sofreu muito com Paulinho aí nesse jogo. Opa, não aconteceu nada com VAR. Tinha VAR nesse jogo? Que estranho. Parecia que Tinha. ninguém estava habilitando. O goleiro ficou com uma desilusão terrível. Irá de novo esse cara aqui. De novo esse cara me importunando aqui. Olha o que fez comigo. Esse gol do Hulk Que foi golaço do. de outro planeta, né? É o Hulk. Em espanhol falamos de É... bicicleta. O Hulk é outro que já tá veterano, mas ainda tá incrível, né? Em ótima forma. Ótima forma, sinceramente. Tava para a seleção ainda, né? Não, tava. Tanto que questionaram muito, né? O Tite de não É. ter levado o Hulk pra Copa. Levaram Daniel Alves. Levaram o Daniel Poderiam ter Alves, levado o Hulk perfeitamente, né? sim. O Daniel Alves foi pra Copa só pra passear, com todo Não é? respeito ao que ele já fez no passado, mas ele não tava em condições Eu acredito que o de. Hulk poderia ter dado muito mais na Concordo seleção do Brasil contigo. e ter tido uma chance depois de, bueno, de já estar veterano do futebol, ter tido uma chance em Copa do Mundo, que poderia ter sido muito útil para você. Golaço do Milionários também aí. Um gol de Ficaram honra. animados, mas já estavam perdendo. Por uma diferença boa, já estavam sendo goleados, né? Já. Muito bem, 3-1, né?
E 3-1, parabéns pro Atlético pela vitória, né? é, Que agora tá classificado para fase de grupos, né? Da Libertadores. exatamente, exatamente. Agora já está na fase de grupos. O Atlético, que não é um time que está acostumado a começar, está acostumado a começar diretamente, né, Victor? Então, Exato. bom, esse é um jogo que tínhamos de hoje. Chega um fim de semana com bastante futebol também, é? Ou Vai ter seja, muitos que gols. vamos ter essas definições estaduais. São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Também nas semifinais. Então, vamos ver o que acontece. No Campeonato Gaúcho também, vamos ter o jogo do Grêmio com o Ipiranga, no final de semana. Ipiranga, lembra que falávamos semana passada, Vitor? Ipiranga tinha cara de que ia dar dor de cabeça para todos os times Sim. do Gauchão, e está dando mesmo, né? O Caxias que fale, né? O Caxias que estava na O disputa Caxias que direta ali no fale. terceiro lugar. O Ipiranga, jogando as finais já agora com o Grêmio. Vamos ver a ver que acontece então no Campeonato Gaúcho. Logicamente que o Grêmio é bastante superior, né? Bastante superior, E é mas favorito, mas favorito total, né? é Mas só não vamos ver o entrar que com o acontece. salto alto. Não pode vacilar, nem um centímetro, Exato. porque o Ipiranga não está vindo para brincar. El time pequeno que chega lá em cima é como os três times que chegaram do interior de São Paulo, agora nas últimas etapas do campeonato, ninguém está para brincar aí. Então, uma final em São Paulo entre dois times do interior não seria nenhuma novidade, Não, não seria nenhuma novidade. porque Palmeiras está sozinho aí, né? O Ficou Palmeiras está sozinho, sozinho. né? E o Continua sendo um engraçado, time. né? É, Apesar do Palmeiras ter um time superior, e é franco favorito ao título, só que vai jogar contra as três torcidas de São Paulo, né? Porque os torcedores do Corinthians, do Santos, do São Paulo vão ser tudo contra o Palmeiras nesses os times do jogos. interior vão ter uma torcida impressionante, né? Vai Todos os contar com uma jogos. torcida É, muito grande. van a ter milhões de torcedores aí. Quando façam algum gol, vai ser forte o barulho no Campeonato Paulista, Exato. né? Nessas últimas instâncias. E depois nos prepararemos já para o Campeonato Brasileiro. Falta muito pouco. Preparativos que já o Corinthians, Santos e agora São Paulo já está começando a se preparar, É, né? esses times saem na frente, né? Porque já pode se É, preparar melhor, né? vai ter uma, vou colocar o cálculo aqui, vai ter uma vantagem aí, né, Vitor? Não é uma Então, vantagem que eu gostaria que tivesse, mas não deixa de ser uma não, vantagem. porque sempre vão ganhar os campeonatos. O Palmeiras vai ter que esperar um pouco mais, mas se ganha, agora se não ganha o Paulistão e se cansa até o final, né? Daí tá É, difícil, né? aí que é Mas difícil. o desgaste tem que valer a pena. E tá, não? O Abel Ferreira, o homem com muita mais sorte no futebol brasileiro. Então, vamos ver o que acontece, né, Vitor? Vamos ver o que acontece. Não, mas não é sorte, não. Ele é bom técnico mesmo. Um bom E os técnico. títulos estão aí que estão avaliando tudo que ele fez até agora no futebol brasileiro, que nenhum outro português fez. E muito difícil que faça, pelo que vemos, né? Exato. E vamos ter a prova disso nesse Campeonato Brasileiro, que haverá muitos técnicos portugueses. Exatamente, exatamente. Mas ele já saiu infinitamente na frente para alcançar Já. o Abel Ferreira. Agora vai ter que ganhar muitos Não, isso títulos é difícil. importantes, Muito internacionais, difícil. incluso, né? Não, ele fez história, apesar do pouco tempo, né, de como técnico do Palmeiras, já fez história. Merece ser técnico da seleção brasileira, Vitor? Vamos devagar. Da portuguesa, sim. Da brasileira, acho que ainda não. É. Acho que a maioria dos torcedores do futebol, gente, o futebol do Brasil, acha que por enquanto tem que ser um técnico brasileiro, né? Mas se fosse um técnico de fora que conhece o futebol brasileiro, teria que ser Abel Ferreira. Não, se for para ser um técnico de fora que conheça, né, prefiro o Abel Ferreira. Ele tem sido um bom treinador, apesar do temperamento forte que ele tem, né, em lidar com a imprensa, tudo, mas como líder, né, da equipe, ele é muito bom treinador.
Bom, e pela primeira vez que a seleção brasileira pode ter um técnico gaúcho, né? Pode ser Renato Portaluppi também, né? Pode ser Renato Portaluppi pela primeira vez. Algum É, a gaúcho seleção algum dia tem que ser brasileira. técnico da seleção brasileira, você não Não, acha? já alguma vez tem que Já que ter, nenhum né? fez, ninguém foi do Rio Grande do Sul ainda técnico da seleção Não, ainda brasileira, não. né? Claro. Já tá na hora, né? De ter um Já técnico está na gaúcho na hora seleção. que o Rio Grande do Sul faça sua estreia como técnico, tendo um técnico da seleção brasileira, né? Assim que agora Exato. falta o Renato. Falta o Renato. Então vamos ver. Vamos ver Porque o então. Mano, não, o Mano Mano ainda já não. foi, né? Mano Mano já já foi. foi. Já foi, teve sua participação aí. Enfim, falta o Renato Renato Portaluppi. Portaluppi. É. Assim que, se ainda as vagas da CBF são para o Rio Grande do Sul, o Renato seria o candidato a ser técnico da seleção brasileira. E se estamos Vamos ver. errados, vejamos, pois, mais para frente, né, Vitor? Vamos Exatamente. esperar o que acontece aí. Vitor, obrigado então, e nos reencontramos no próximo vídeo. Obrigado para todo mundo que está nos acompanhando aqui em Futebol em Alta Frequência. Vamos em frente, que o futebol está ficando cada vez melhor aqui no Brasil e também no mundo. Obrigado aí, Pablo, pela participação. E tivemos alguns gols aí, né, no decorrer dessa semana. E o final de semana, com as definições aí dos campeonatos regionais, provavelmente tenhamos muito mais gols. E, né, agradecer a todos que nos acompanham. Nosso número de visualizações tem crescido, então peço aí que o Sim, pessoal se inscreva no canal e continue nos apoiando. isso mesmo, isso mesmo. Agradecemos muito a todos que nos acompanham aqui, também no TikTok, que estamos crescendo bastante também. Todo o seu tempo, né? Mas estamos Todo indo o seu tempo. muito bem, estamos agradecidos, muito gratos por isso também. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, Pablo. Até mais. Até mais.